Deixa eu girar o assunto agora. Vamos para um destaque político. Augusto Aras toma posse hoje como Procurador-Geral da República. Vamos a Brasília, Zé Maria Trindade. Olha só, Zé, a manchete de capa do Estadão dessa quarta-feira chama a atenção aí. Aspas. Aras quer busca da verdade sobre atentado a Bolsonaro. Fecha aspas. É uma postura que vai ao encontro aí da expectativa do presidente da República. Pelo menos nesse ponto eles estão em sintonia, né, Trindade? O que você pode dizer pra gente? Pois é, Edgar, muito bom dia a todos. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Fred Wasser, esteve 2 vezes com o presidente Jair Bolsonaro neste final de semana. Eles falaram ali, evidentemente, sobre o processo do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, mas conversaram muito sobre essa situação da facada. Vou dizer aqui, no dia 6 de setembro, quando o presidente Jair Bolsonaro era candidato e levou a facada, aí abriram vários debates e várias discussões. Em seguida, houve um resumo, porque a autoria, o primeiro inquérito, já não havia dúvida. Adélio Bispo assumiu e, portanto, se não houvesse ali a conclusão do inquérito, ficaria aberta a possibilidade do advogado pedir, inclusive, um habeas corpus e pronto. Então, foi encerrado o primeiro inquérito sobre a autoria. Não havia dúvida. Adélio Bispo. Pois bem, o segundo inquérito sobre a participação de outras pessoas. Quem financiou, os vídeos mostravam ali a possibilidade de alguns populares encobrirem o Adélio. E o terceiro inquérito sobre os advogados. Ninguém sabe exatamente até hoje quem pagou os advogados caros de Adélio Bispo. O primeiro inquérito encerrado, já houve inclusive conclusão, o inquérito está arquivado. O presidente Jair Bolsonaro não apelou porque entendeu que a solução é melhor ou pior para o Adélio. Seria tentativa de assassinato e em pouco tempo ele estaria nas ruas. Mas a condenação é no sentido de que ele cumpra pena indefinida em um hospício, né? em uma entidade que ele não sai, não tem data de saída. E restaram as 2 dúvidas. Quem pagou o advogado do Adélio e se houve participação ou não. Então, essas dúvidas é que continuam e sobre essas dúvidas é que falou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele assume hoje, já tomou posse, né? Já está empossado, mas assume oficialmente em solenidade hoje a Procuradoria-Geral da República. Deixa eu participar aqui, o Constantino, dessa história. Hoje, falando ao Jornal da Manhã, se não estou enganado no nome, estou pegando aqui de memória, Flávio Assef, o advogado de Flávio Bolsonaro, e que também fala dessa circunstância e que há, segundo ele, a convicção não só dele, mas de vários outros advogados de que Adélio não teria agido sozinho. Eu coloco para o Constantino a seguinte questão. As portas da entrada aí do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ele já aventa essa possibilidade de que precisa a verdade real, ele usa esse termo, a expressão que ele usa é a verdade real tem que vir à tona sobre isso. E quando eu passo a bola aqui para o Zé Maria falar a respeito de que nesse ponto eles pelo menos estão em sintonia, como é que você enxerga essa questão, Constantino? Principalmente considerando que o próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha colocado uma pedra em cima disso, inclusive não recorrendo da sentença. Na ocasião me lembro de ter dito o seguinte, não, porque aí ele vai ficar com essa história de maluco, de cara que está no manicômio mesmo, para sempre na vida dele. Como é que você enxerga essa circunstância colocada, posta pelo procurador agora que assume o Augusto Aras, Constantino? Edgar, isso aí tem dimensões distintas. Uma é essa que você trouxe, né? Quer dizer, ele mostra um alinhamento de pauta, né, com o presidente, querendo priorizar ali essa questão da facada que o presidente levou quando era candidato e tudo, e ele não precisa mais puxar saco, entre aspas, do presidente, porque ele já está indicado, sabatinado e ocupando um cargo que tem autonomia por 2 anos agora. Ele é independente, mas mostra aí sim uma sinalização, uma vontade, um desejo assim de mostrar serviço, digamos assim, né, ao presidente e à ala bolsonarista que sempre bateu muito nessa tecla de que era suspeito demais essa história do Adélio ser um maluco isolado, um lobo solitário e coisas do tipo. Quanto à questão em si, o mérito da questão, o conteúdo, né?
Eu tenho algumas opiniões aí. Olha, eu levo muito a sério doença mental, até porque eu conheço de perto, e eu sei que isso não é algo que se brinca com. Então, esquizofrenia, bipolaridade aguda, são casos que a pessoa, às vezes, é levada, assim, a cometer coisas totalmente fora de si, né? E é complicado até você imaginar uma grande conspiração envolvendo como ponta de lança um sujeito maluco, visivelmente perturbado, que poderia entregar os comparsas, os mandantes. Então, há uma ala bolsonarista que gosta muito de teses conspiratórias. Aquela turma mais influenciada pelo filósofo, o guru Olavo de Carvalho, a turma meio chapéu de alumínio, né? Os globalistas, os comunistas estão em toda parte, vão nos pegar, é tudo muito arquitetado. Então, eles têm uma facilidade de aderir a essas teses muito conspiratórias. Dito isso, é óbvio que eu acho que tem que investigar até o fundo. É possível que ele tenha sido contratado, que tenha uma conspiração maior por trás? É possível. Agora, a própria defesa do presidente concordou com o parecer médico de loucura, né? E a punição no Brasil para loucura, ficar indefinidamente no hospício, não necessariamente é um upgrade em relação a uma prisão comum que tem relaxamento de pena e tudo mais. Então, eu acho que isso aí é mais para manter uma narrativa, para lembrar que o presidente foi alvo de um atentado e querer atacar aí, eventualmente, a esquerda e tudo, do que qualquer outra coisa. Mas tem que investigar até o limite. Veja, né, onde a gente está, em que meio a gente se encontra, né? Porque do outro lado, a argumentação é de que essa facada também possivelmente seria uma armação. Quer dizer, a gente está nessa guerra de narrativa, nesse fogo cruzado aí de coisas que a gente não sabe ao certo, e a gente sempre fala o seguinte: a justiça é o nosso último reduto, né? Essa justiça que está aí hoje. Eu passo a bola para você de novo, Trindade, dizendo aí na prática o que pode acontecer, já que a Polícia Federal, que poderia dar encaminhamento, reabrir esse caso, enfim, está no guarda-chuva ali de Sérgio Moro. O que pode acontecer na prática a partir dessa declaração aí, desse desejo, desse anseio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de buscar a verdade real, para usar o termo dele novamente, Trindade? Pois é, olha, Edgar, tem sim pessoal do outro lado que acha que não houve facada, que foi armação. Eu posso testemunhar. Eu vi o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista lá no Rio de Janeiro, lá no Jardim Botânico, ele abriu a camisa, quer ver? Quero, me mostrou. Né? Houve a facada, sim, sem a menor dúvida. Do outro lado, é como se diz, né? Existem essas versões alimentadas por um fato aqui e outro ali. Eu conversei com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, que me garante que havia uma armação, que o Adélio não estava sozinho. Diga-se de passagem, até hoje Adélio diz que é um predestinado e que vai sair para matar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer, fala naquela loucura lá, nos delírios dele, que a justiça considerou que ele não tem noção da realidade, né? E o terceiro item aí é sobre esse advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Edgar, protege de uma maneira muito forte, conseguiu constitucionalizar o Estatuto da Ordem, e isso facilita. E que custa esse advogado dizer quem é que estava pagando ele, abrir o sigilo do advogado? Por que não, sabe? Ajudaria, contribuiria para evitar esse tipo de pensamento de um lado e do outro, e a alimentação realmente de que houve a facada. Esse candidato, o candidato derrotado Geraldo Alckmin, mostra, através de números ali, de que houve realmente uma inversão de tendência depois da facada. Mas daí a dizer que houve algum tipo de ajuste ou de combinação de facada, isso não é realidade. Então faltam aí alguns detalhes para se chegar à verdade, e a verdade que eu sei é que houve mesmo uma facada, né, que o presidente correu um perigo de vida muito grande, foi uma sorte dele estar no local, próximo do Hospital Bom, de pessoas competentes, uma cadeia de sorte, e do outro lado a gente precisa ver só quem pagou e por que alguém pagou esse advogado. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelo papo, bom trabalho para você em Brasília, meu camarada, abração, hein? Muito bem, muito bom dia a todos.